A nossa convidada de hoje é uma médica oncologista que vem traçando caminhos inovadores na luta contra o câncer. Com uma carreira sólida, ela se especializou em áreas como oncologia de precisão, medicina endocannabinoide e oncologia integrativa. Além de sua prática clínica, ela é editora e coautora do livro Oncologia Integrativa, um novo olhar para o câncer, e fundadora também do grupo de estudos OncoScience Brasil. Hoje, vamos explorar com ela temas cruciais, como sinais de alerta do câncer, inovações na pesquisa oncológica, alimentação e prevenção, e a importância da saúde mental no tratamento. Sem mais delongas, com vocês, doutora Vivian Koski. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é a oncologista doutora Vivian Koski. O que é o câncer? O câncer, vamos lá, é uma célula normal. Ela tem um crescimento desordenado. Então, as nossas células, elas são bonitinhas, elas têm um núcleo certinho, tem um crescimento ordenado. O câncer nada mais é do que uma célula que a gente chama de atípica, que cresce mais rapidamente que as outras, e ela tem uma forma diferente das outras, né? Então, ela vai atingindo formas tumorais diferentes, por exemplo, na pele. Vou dar um exemplo só para ilustrar. A nossa pele tem as células da pele. Quando tem um tumor, é um crescimento, então, desordenado, e aquela célula perde a forma da célula de origem. Então, ela vai se transformando numa célula diferente. Por isso que ela cresce desordenadamente, por isso que ela não se parece com a pele. Então, resumindo, né, o câncer é uma célula que tem um crescimento desordenado e a forma que não é do tecido original, é uma forma diferente. Então, a gente chama isso de um tecido diferente, é como se fosse algo estranho ao nosso corpo. E o nosso sistema imunológico pode combater ou não. E aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Dependendo de cada tipo de câncer, né? Então, vamos lá, Bru, bota ali pra gente o livro que ela trouxe aqui para mim. Muito obrigada mesmo. Eu vou ler porque eu quero entender um pouco mais. Um pouco mais, não, quero ser menos burrinha e menos leiga no assunto. Que é esse livro. Tá lindo o livro, né? Oncologia Interativa, um novo olhar contra o câncer. E aí, vamos começar as perguntinhas. Oncologia integrativa. Como a abordagem integrativa pode complementar os tratamentos convencionais do câncer? Foi a primeira pergunta. Muito bom. Primeiro eu vou falar o que são os tratamentos convencionais do câncer, né? Principalmente quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia. A forma convencional da gente tratar. E isso é muito mistificado hoje em dia, porque a gente tem aquele protótipo do filme, a pessoa magrinha, na cama, morrendo. Gente, a gente precisa desmistificar, e é exatamente por isso que eu tô aqui. As coisas não são mais assim, né? O tratamento a pessoa pode ter qualidade de vida, a pessoa pode sobreviver ao câncer. E tem gente que mesmo com câncer, com metástase, sobrevive anos. Então, falando, né, o que é a abordagem integrativa e como que ela complementa esses tratamentos convencionais. E aí, exatamente, integrativa, ela integra. Então, ela não exclui. Porque tem gente que acha que fazer... Que é uma coisa ou outra. Uma coisa ou a outra. E aí começa assim, se eu fizer a integrativa, eu não preciso fazer a quimioterapia. Não é isso, gente, é integração. Mas a oncologia integrativa, ela vai trazer qualidade de vida para a pessoa durante o tratamento e depois que ele termina. Então, ela vai mudar a vida da pessoa. Então, ela vai mudar o quê? O estilo de vida. Através da oncologia integrativa, os efeitos do tratamento vão ser melhores, porque eu não trato só com remédio. Exemplos aqui, o paciente está em quimioterapia, está tendo dor, porque pode dar dor muscular, pode dar neuropatia, que é uma sensação de formigamento nos dedos. Como é que a gente trata com a medicina integrativa? Com acupuntura. A acupuntura é extremamente benéfica e eficaz em dor. E aqui eu não estou falando de remédio. A pessoa está ansiosa, está com insônia, está depressiva. Como é que eu uso a oncologia integrativa? Com a meditação.
a pessoa meditando, existem vários estudos já que mostram que reduz o nível de estresse em pacientes oncológicos, esse estudo especificamente pacientes de câncer de mama, reduz a ansiedade, reduz o limiar de dor. Então, a meditação é uma outra questão que a gente pode Também utilizar. não medicamentosa. Não medicamentosa. Você colocou. Um terceiro passo ainda é a atividade física. Isso é fundamental. E eu posto, assim, sem parar nas minhas redes sociais. Hoje acordei 5h30 da manhã aqui no Rio, fui fazer meu exercício na praia. Jura? Sim. Não, 5 horas ainda dá, Sim. né? Mas assim... O calor do Rio é grande. Do jeito que tá calor. Mas é um outro pilar. E os pacientes falam, doutora, mas que estranho, eu já tô com dor no corpo e você tá falando pra eu fazer atividade física, eu já tô cansada e você tá me falando, eu falei, é exatamente isso. Exatamente por isso. O exercício físico regular, e aí a gente fala de exercício aeróbico e exercício resistido, né? Ele sim melhora os sintomas do câncer. O aeróbico que você está falando, natação, caminhada... Natação na quimio não é muito, a gente não indica quimio, muito, não. Durante a quimio, não. Porque a imunidade pode ficar mais baixa, aí a pessoa pode ir para uma piscina desconhecida, que eu chame pegar alguma micose, alguma alergia de pele. Mas aí o que a gente indica nesse período? Caminhada, corrida para alguns pacientes que podem ter impacto. Pacientes, por exemplo, que têm metástase óssea, não pode correr. Com certeza. E aí o paciente precisa também conversar com o seu médico e perguntar quais são as limitações. Porque tem várias modalidades, né? Tem bicicleta, tem o elíptico, tem 1 milhão de coisas. Né? Ponto de vista de musculação, tem a musculação, vai ter o pilates, o exercício funcional. Só precisa entender a restrição de cada paciente. De cada caso. E o histórico ali. E o histórico. Mas assim, a atividade física é outra atividade complementar não medicamentosa que vai reduzir fadiga oncológica, vai reduzir estresse, vai reduzir insônia, vai trazer controle de peso, que é um outro medo, principalmente das pacientes com câncer de mama. Porque ao contrário do que a gente vê no filme, a pessoa lá magrinha, careca, a paciente que está fazendo tratamento de câncer de mama, ela tem tendência a aumentar o peso. Por não quê? perder É verdade, né? Tá. Isso é verdade. A gente observa. A gente observa bem isso. Porque existe um edema, principalmente relacionado ao uso dos corticoides. A gente usa um pouco de corticoide que sabidamente causam retenção de líquido e aumenta a fome. E por que a gente usa isso? Para evitar as reações da quimioterapia. Porque na hora da aplicação da quimioterapia, né, já que vocês falaram que vocês são leigos no assunto... Por favor, a gente tá aqui por mesmo. favor. E o público precisa tudo saber. direitinho. É um sorinho, a pessoa vai ficar sentada lá numa cadeirinha super confortável, é um sorinho que vai entrar pela veia. A quimio é isso. Mas antes da quimio, a gente precisa fazer pré-medicamentos para evitar reações infusionais, porque lá na hora da infusão pode ocorrer uma alergia que pode ser controlada, e isso é normal em alguns medicamentos. E depois da quimio, a pessoa pode ter dor no corpo, alergia na face, né? Fica vermelhinho. Então, a gente usa corticoide. Para evitar esses efeitos adversos, esses efeitos colaterais adversos. mesmo, né? Exato. E o corticoide dá fome. As pacientes falam, doutora, eu tô com uma fome voraz. Comendo parede, né? Eu tô super animada, agitada, isso é bom, mas tô com fome. E tô retendo líquido. Isso é o corticoide. Então, o exercício físico é um outro pilar da medicina integrativa que a gente usa para tudo isso. E aí a paciente fala, doutora, eu nunca fiz atividade física. Você tá falando para mim, para eu começar, quando eu tô fazendo quimioterapia? Eu falei, é exatamente isso que eu tô falando. E assim, eu uso esse método na prática, e as pacientes que fazem são outras pacientes. Elas têm qualidade de vida real. Eu sei que muitas pacientes minhas vão ver depois, e eu queria que comentassem lá, deixar, sei lá, nos comentários, falar, isso funciona. Que é o método que a gente descreve, inclusive no livro. Então, aqui só vou resumir o que eu já contei, que tem mais um ainda, né, meditação. Você falou meditação, atividade física, falou um outro. Que mais eu falei? Acupuntura. Para dor, acupuntura, meditação, Acupuntura. Atividade física. E os 3 ajudam para o sono, para a depressão, para a ansiedade e para todo o sistema que a pessoa está passando naquele momento do tratamento. Controle dos efeitos colaterais da quimioterapia. Isso. Ou seja, a pessoa vai ter qualidade de vida, vai tomar menos remédio e não vai ficar com aquele sofrimento da quimioterapia. Ela pode ter qualidade de vida
fazendo tratamento. A outra coisa que eu utilizo... Só um instantinho, ficou uma dúvida aqui. A aeróbico, ok. E a musculação? Ela deve ser feita. Deve também, seja na forma de pilates, seja na forma da musculação mesmo, mas é importante ganho de massa muscular. Muito importante, Bia, porque a fadiga oncológica, o que é? A quimioterapia, ela consome um pouco do tecido muscular do paciente. Ela dá uma queda, né? Um déficit aí muscular. E aí o paciente sente aquela fadiga oncológica, que é aquela falta de energia que parece que está acabando a pilha. E aí o paciente, às vezes, se rende ao sofá e fica lá, eu não consigo fazer nada. Então, aí sim, o que precisa para melhorar isso? Músculo. E como é que a gente trabalha músculo? Precisa realmente de estímulo, aí a musculação ou esses exercícios de pilates, o que for adequado para cada paciente, pessoa. Pelo menos 2 vezes é o mínimo, o ideal seria 3 vezes. O ideal 3. E o aeróbico, quantas vezes? O aeróbico, a recomendação, né, da OMS, 150 minutos por semana. Por semana. Então, a gente fala aí de 30 minutos 5 vezes por semana. Ou pode ser feito 50 minutos 3 vezes por semana. Também pode. É 150 minutos por semana. Sim. Ok. Na semana toda. Ok. E isso vai de acordo com cada... de musculatura. De musculação, aí não tem um tempo pré-determinado, mas assim, recomenda-se que exercícios resistidos, né, para você ter esse benefício de ganho de massa muscular de 2 a 3 vezes por semana, e aí associados também à suplementação de proteína, que existe também específica para paciente oncológico. É mesmo? Por exemplo, você está falando isso, a tal da creatina, que é muito recomendado para ganho de massa muscular, né? Principalmente com a pessoa fazendo atividade. Também é recomendado, pode ser recomendado para quem está fazendo quimioterapia? Pode. Que bacana. E deve. Bacana. Eu li um estudo recentemente que a creatina não só aumenta também, né, o ganho de massa muscular, como melhora a memória. Isso mesmo, eu li. Agora, tem que ter aquele cuidado que é a quantidade, porque senão pode dar uma sobrecarga renal. E esses pacientes, como você está falando, tá no sorinho. Sim. Então, e tem retenção de corticoide. Então, tem que ter muito cuidado na dosagem de ureia, creatinina. Na dosagem. E isso é feito, assim, as quimioterapias, elas podem ser semanais, ou quinzenais, ou a cada 21 dias, ou 28 dias. Sempre antes de cada ciclo, o exame é repetido. Entendi. E a gente checa todos esses índices. E, além disso, né, na clínica onde eu tenho meu consultório, onde eu atuo, tem uma nutricionista oncológica. Isso que eu ia falar. Porque, exatamente, o paciente não pode fazer a dieta da cabeça dele e colocar a quantidade que ele acha. É um período muito delicado. Então, o ideal é a gente ter essa equipe multidisciplinar em conjunto, porque eu acho que aí é o integrativo como um todo. É a gente entender que há casos e casos, então... não é que você está escutando agora em casa, eu estou fazendo um tratamento e a doutora que teve lá no podcast, a doutora Vivian, falou que eu posso malhar, posso fazer isso. Não, aí você vai procurar o seu médico e entender dentro do seu processo o que você pode fazer. E o ideal é a gente ter essa equipe multidisciplinar que vai estar te ajudando ali, principalmente nesse processo alimentar. Importantíssimo isso, Alex, porque assim, no processo alimentar, tem alimentos que vão, inclusive, reduzir os efeitos colaterais da quimioterapia, porque a gente sabe que durante a quimio, o que o paciente precisa se alimentar várias vezes ao dia, né? A cada 2, 3 horas, porque o processo digestivo fica mais lentificado. O paciente também pode ter náusea, dependendo do tipo de quimioterapia. Então, existem alimentos que vão reduzir as náuseas. Que legal. Então, a nutricionista, ela vai orientar qual tipo de alimento adequado para cada período do tratamento, porque a gente pode estar falando de um período de tratamento que é a quimioterapia, que tem efeitos diferentes de um outro período de tratamento, que é a hormonioterapia, que tem outros efeitos. Então, a nutricionista, ela vai ali calcular a quantidade de calorias necessárias para ganho de massa muscular, mas junto com isso, ela vai trazer também os alimentos que vão reduzir as náuseas durante aquele período. E isso vai mudando conforme a fase do tratamento que está. E aí, junto com a questão da proteína, ingestão da proteína é importantíssima, porque a gente vê pacientes, né,
que tem aquela chamada sarcopenia, obesidade sarcopênica. Que é essa baixa de massa muscular. Né? Que eles estão acima do também. peso. Exatamente. Porque às vezes retenção hídrica, às vezes não estão conseguindo comer proteína, porque tem náuseas. Então, eles têm uma obesidade sarcopênica e não tem músculos. Então, é super importante, né, fazer esse acompanhamento do tecido corporal, que é muito mais importante do que o peso em geral. O peso pra gente não significa tanta coisa, né? A gente precisa observar a massa magra. O que tem ali de gordura, o que tem de massa magra. Até porque a massa magra influi na imunidade, diretamente, não é isso? Diretamente, Bia, diretamente. Pacientes que fazem atividades físicas regulares e que têm mais músculos, consomem as proteínas adequadas, os suplementos, a imunidade fica melhor. Melhor. Isso já é comprovado. A própria meditação também, né? Também. Assim, é uma comprovação científica, melhora do sistema imunológico. Sim. Né? Por isso que é interessante colocar tudo isso, porque as pessoas acham assim, mas basta fazer a quimioterapia. Não basta. Não. Até basta, mas vai ser também bastante deficiente a resposta. Vai. Né? Mas tem uma coisa que ela está falando, né, que ainda não é a grande realidade, mas quanto mais a gente informa o leigo, a população, eles vão começar a exigir melhores tratamentos. Eu digo que o médico é do tamanho dos seus pacientes. Quanto mais os pacientes se tornarem conhecedor e vão solicitar essa melhora, o serviço melhora. Verdade. Sempre. E eu tô vendo isso na minha prática, né? Que primeiro veio meu canal do Instagram, o YouTube nasceu depois. Mas assim, é tão gratificante porque são muitos comentários. E as pessoas falam, nossa, doutora... As pessoas estão sedentas de conhecimento. E assim, você ressignificar a sua vida para passar informação, eu digo que a informação salva vidas, e ela salva vidas. Mesmo, porque abre o processo, abre o portal do outro, entendeu? E eu vejo isso todos os dias, são centenas de perguntas, e eu não consigo responder todas. Claro. Mas aí eu pego essas perguntas que podem ajudar e transformar, e aí eu faço live sobre isso. Mas assim, é impressionante. Isso me dá uma esperança muito positiva, assim. Na mudança do paciente, vai formar melhores médicos. Por exigência, né? Sim.